Hoje temos um vídeo muito especial, talvez o mais especial do canal da UTB. Eu sou Rafael Souto, apresentador e jornalista. Você já viu aqui no título do vídeo, estamos com Clarence Seedorf. Clarence, um prazer tê-lo aqui com a gente. Não vou tomar muito do seu tempo, porque se for para falar de toda a sua história, teremos 18 horas de vídeo aqui, de muito bom conteúdo. Clarence, eu acompanhei a sua carreira, enfim, sou fã do futebol holandês, e eu gostaria de perguntar para você sobre a sua formação no Ajax. Eu queria comparar um pouquinho as épocas. Você acompanhou o desenvolvimento de vários jogadores, né, de várias gerações, e eu queria que você desse a sua opinião um pouco sobre a formação dos jogadores hoje em dia. Você acha que ela contempla a parte extra-campo, a parte de fora, ou isso é algo que precisa ser melhor desenvolvido? Primeiramente, é um prazer falar com você. Se você entende a base, a formação da base, as épocas são diferentes, né? Nossa época, quando eu cresci, o foco era de fazer crescer o individual, manter a criatividade, estimular a criatividade também. Hoje em dia, estou falando no mundo inteiro, que eu estou vendo muito e que tem muito mais tática com jogadores muito jovens. Treinadores mandando muito mais em todos os aspectos das escolhas do jogador, e isso vai limitando também a criatividade dos jogadores. Se eu tenho que fazer uma crítica, essa seria uma das coisas que acho que é importante deixar, especialmente quando sou muito jovem, 8, 10, 12, 14 anos. É importante para um atleta se conhecer, criar coisas, errar, provar, né, ajustar as próprias qualidades, entender quais são as habilidades melhores que tem e também trabalhar em cima das coisas boas que um atleta tem. E a tendência também hoje é de trabalhar em cima das coisas que não funcionam já muito jovem. E isso tira um pouco de autoestima, porque muitas vezes é melhor trabalhar nas coisas em maneira nas costas. Tem muita coisa para falar. Obviamente não podemos generalizar, né? Porque tem vários clubes trabalhando muito bem. Tipo em Portugal, acho que Benfica trabalha muito bem. Mas a formação em geral, não só do futebol, escola, porque não pode ser só futebol, né? A combinação que acontece nas escolas e depois que vem com os educadores em geral, acho que aí tem que pensar que hoje em dia os jovens passam muito tempo por telefone, então não joga mais tanto na rua, e essa parte de desenvolvimento de jogar na rua era uma coisa que nem dinheiro podia pagar, né? Porque a atenção que você tinha a ter, a criatividade, o tipo de variedade de jogos que tem que criar para poder jogar juntos. Então tem várias coisas que hoje em dia os educadores, os treinadores, especialmente o setor de base, tem que criar, porque não tem mais na vida desses jovens. Então é interessante ver essa evolução do mundo, não sei como se fala, a devolução em vários aspectos do futebol de hoje. Não queremos atrapalhar o chefe também, né? Se a gente atrapalha, ele erra na comida aqui, vai ser desagradável de leve. Só um adendo, obviamente você percebeu aqui que temos um novo fundo, que a gente não queria atrapalhar o chefe, né, Clarence? Vai que ele erra na comida também aqui. Não vamos atrapalhar a comida, não. Não vai ficar elegante, né? Exatamente. Comida é uma coisa que eu domino um pouco. Mas, mentira. Eu ia até comentar com você, Clarence, que sobre isso dos celulares, da internet, que é óbvio, tem um aspecto bom, né, da conectividade, enfim, mas também eu acho que tirou a essência, né, da brincadeira,
da curiosidade, enfim, do contato social mesmo. Olha, não é mais uma opinião, né? A ciência já mostrou que o abuso do telefone é como uma droga e traz vários problemas cognitivos, traz problemas de comunicação, de socializar, capacidade de socializar também, porque agora os caras estão no mesmo quarto e estão mandando mensagem para comunicar. Então, não é uma crítica, é a realidade de hoje. Então, a gente tem que fazer coisas para tirar eles fora desse mundo e treinar esses aspectos fundamentais para desenvolver autoestima, para desenvolver criatividade, a parte cognitiva, a parte de coordenação, com exercícios físicos e mentais. Então, precisamos propor uma metodologia mais avançado, mais novo. Não, perfeito. E continuando na questão mais fora do campo, né? Eu fui acompanhar os detalhes da sua história mesmo assim, e eu achei curioso a quantidade de jogadores de nacionalidades diferentes com quem você atuou ao lado. Eu queria saber um pouquinho dessa multiculturalidade, né, que você teve a oportunidade e o quanto isso trouxe de benefícios para você. Eu acredito que a diversidade é uma força, se bem usado. Isso também não é mais uma opinião, né? Porque as maiores empresas no mundo têm aquela diversidade e têm capacidade de reagir, de agir, de ser criativo em momentos diferentes, quando tem crise. Cada cultura leva aos momentos de crise de maneira diferente. Eu sempre dou aquele exemplo que quando eu jogava no Milan, quando tinha 2 jogos que a gente perdia, os italianos fechados no quarto, sérios, ninguém podia falar com eles e tal, aí os brasileiros vinham aí cantando, e quebrava aquela seriedade, porque precisava sempre um equilíbrio. E quando você fica mais leve, no momento de crise, você vê também, eu acho, com mais claridade as soluções. Então, essa diversão foi uma força que caracterizou a minha carreira em todos os times que foram vencedores. Uma curiosidade que eu achei legal e queria comentar com você é o fato de você ter vencido a Champions League por 3 clubes diferentes. Como que foi isso e qual que era a particularidade de cada time? A característica mais importante em tudo isso era a capacidade de adaptar em cada cultura diferente, do clube e do país. A minha capacidade de me adaptar rápido e levar dentro do vestuário tudo que eu tinha, né? Todo o meu caráter, toda a minha disponibilidade, toda a minha entrega, seriedade, paixão e compaixão também, porque muitas vezes precisa ajudar o companheiro que está passando por momentos difíceis no meu pessoal. Eu acho que fora do campo foi quase mais importante nas minhas ações que dentro do campo. Óbvio que dentro do campo é o resultado final, mas sem a parte extra-campo, que para mim é o valor extra, que muitas pessoas não podem ver, não podem sentir, mas os jogadores sabem, o treinador sabe, o clube entende. Tem vários jogadores que têm esse papel fora do campo, que agrega o time, mantém o time vivo, mantém o time esperto. E eu acho que foram esses elementos que diferenciaram a minha presença em todos esses clubes, obviamente com jogadores incríveis, clubes incríveis. E, enfim, foi uma experiência muito boa, com muitos talentos importantes. Eu sei que todos os títulos são importantes, eles têm o seu contexto, mas se você pudesse escolher uma dessas conquistas da Champions, qual que
talvez você tenha um carinho especial. Eu sei que vocês querem que eu faça essa escolha, mas eu não escolho, não. Todas são importantes, né? Porque quem tem filho não vai escolher filhos, né? Excelente resposta, muito bem. Mandou bem. Passando pela sua carreira, você teve a oportunidade de jogar aqui no Brasil, no Botafogo, e tem uma curiosidade, do que você ouvia do Brasil, do futebol brasileiro, antes de jogar aqui, e depois que você atuou aqui, o que você acha que, realmente aquilo que me falavam sobre o futebol brasileiro é verdade, ou não era bem assim? Não, na verdade, eu não falei tanto sobre o futebol brasileiro antes de chegar aqui no Brasil, mas eu vi jogos várias vezes no Brasil com meus companheiros e a impressão várias vezes era que é muito lento. Comparando com a Europa, mas em alguns jogos, né, porque não foram muitos jogos, mas os jogos que a gente via, muitas vezes era 3 da tarde, com 40 graus, sol, que a gente não sabia, né? As condições, campo, erva, grama alta. Então, quando eu cheguei, aí entende que é impossível, mas a coisa mais importante é a sequência de jogos que na Europa não existe. Né? Eu, quando estava no Botafogo, eu acho que segundo ano eu fiz 43 jogos cada 3 dias. Agora, eu não joguei todos, mas o time estava programado para 43 jogos. Aquele ano, o Neymar jogou 73 jogos, incluindo a seleção. Quem aguenta? É desumano. Quem né? aguenta? Então, não tem nem treinamento, tem só recuperação depois do jogo. Então, quando os jogadores brasileiros vêm para a Europa, é paraíso para eles. Tem uma semana livre. Fantástico, tem uma semana sem jogo. Existe treinamento, né? Posso treinar. Então, a diferença da intensidade e o nível do Campeonato Brasileiro é muito alto. A competitividade é muito alta. Por quê? Você tem 10, 12 times que podem ganhar, mas esses 10, 12 times mesmo podem também cair. Me fala um campeonato no mundo que tem essa situação. É muito legal ter essa visão de alguém que vem de fora, né? Porque às vezes a gente aqui no futebol brasileiro não valoriza. Não tem nem essa noção. Sempre acha que fora é melhor. Claro, tem um monte de coisas fora do campo que pode ser melhorado, mas eu sempre acho que cada um pode aprender de cada um. Né? E tem coisa que eu aprendi aqui no Brasil que a gente não adaptava em Europa, como, por exemplo, depois de um jogo, o que a gente faz para recuperar? Aqui inventaram várias coisas porque era necessidade, né? Faz sentido. Cada 3 dias tem que botar jogador de novo lá dentro. Então, foi legal. Não, perfeito. E falando do Brasil, eu não sei se você tem acompanhado, mas um movimento que tem acontecido aqui são as SAFs. O que você acha desse movimento? Agrega uma organização que talvez o futebol brasileiro não tivesse, né? Agora com as SAFs, alguns clubes já começam a ter isso, como o próprio Botafogo, né? O que você acha desse movimento? Acho que o Botafogo é um exemplo muito bom, né? Eu acho que é importante profissionalizar o mundo do futebol. O Brasil tem um potencial incrível, deveria ser um dos campeonatos melhores do mundo em tudo. Tem um país super apaixonado por futebol. Falta essa parte organizativa, profissionalismo, equilíbrio financeiro para poder suster também os contratos e manter uma sustentabilidade no tempo. Então, acho que o SAF é uma ótima solução. Já vimos alguns exemplos. Botafogo extremamente aproveitador, né, desse sistema. Vem um investidor e os resultados dentro do campo também se sente, porque tem um clube mais estável, mais sólido e claro que depois também pode construir um projeto técnico com mais tranquilidade. E para a galera que está assistindo, nós estamos aqui num evento que conta com a presença do Hugo Souza, e goleiro do Corinthians. Até estou vendo aqui, depois a edição vai colocar a arte bonitona que está ali no telão, e ele joga no Corinthians. Você acha que o Corinthians seria um time que poderia se aproveitar de toda a estrutura, de todo
tudo que agrega a SAF? Claramente sim, todos os clubes. Eu acho que não tem um clube no Brasil que não tem dívidas. Então, e que não pode mais sair dessa dívida, porque ter dívidas pode acontecer algumas vezes, mas eu acho que a seriedade das dívidas botou muitos clubes em Brasil uma situação que não consegue construir nada. É um problema depois outro. Para poder criar um futuro estável, essa solução de SAF eu acho que é fundamental. Não importa se é um clube pequeno, clube grande, precisa ver a situação financeira e trazer pessoas capazes de lidar com aquela situação e de trazer pessoas capazes de organizar, né, o clube, trazer assim uma visão que vai permitir um futuro equilibrado, estável, e claramente quando você tem essas condições, especialmente um clube como o Corinthians pode só aproveitar, né? Tudo flui de maneira mais profissional, né? Mais profissional e dá tranquilidade, porque quando tem tranquilidade dentro do clube, todo mundo sente. Todo mundo sente. E quando não tem estabilidade, todo mundo sente também. e infelizmente, eu acho que é uma... Não, infelizmente não. Vou falar diferente. O Brasil sobreviveu todo esse tempo, mas agora tem essa oportunidade. Eu acho que os clubes têm que dar uma boa olhada para pegar essa oportunidade mesmo. Não, perfeito. E falei aqui da questão do Hugo, do Corinthians. A OTB ela está encabeçando, ela é a mandatária ali do processo para viabilizar a SAF para o Corinthians. Eu queria saber de você sobre a OTB, né, o seu envolvimento com a OTB, todo o seu histórico com a empresa também. Que você falasse um pouquinho sobre ela, sobre o Marcelo. Eu acho que em cada empresa a energia e assim o trabalho vem feito por pessoas, né? E OTB foi criado com pessoas primeiramente que são grandes homens, né? Marcelo, Bruno são pessoas do bem e profissional, capazes, competentes, e sinto eles como parceiros. A gente se sente como uma família. São muitos anos já que passaram e nossa relação é bem assim mesmo, né? De grande respeito, trabalhadores. Eu acho que o OTB se colocou no mercado já de muitos anos de maneira muito profissional e acho que querem também esse crescimento do Brasil, né, em geral, a maneira de gerir atletas, mas também trazer, como a gente sabe, o network de OTB é muito importante. Então acho que foi uma escolha muito boa para deixar nas mãos da OTB de trazer as pessoas justas para entrar nesse processo. É claro que quando com a OTB eu também trabalhei muitos anos como atleta, né? Agora como treinador e agora com a nova atleta, com o Hugo Souza, que eu acho um goleiro fantástico. Estou seguindo ele já muito nos últimos anos, muito jovem ainda, né? Mas acho que tem uma carreira na frente muito importante. Estou feliz por ele, estou feliz por OTB, porque eu acho que encaixa a personalidade desse atleta, o potencial futuro desse atleta, com a capacidade e a experiência que o OTB tem para ajudá-lo, né, para poder focar sobre o futebol, pensando no futebol, sabendo que tem na sua volta uma empresa que vai fazer sempre o melhor para ele.
que faz a diferença. Muitas pessoas não valorizam muito esse aspecto de ter pessoas competentes para te ajudar durante a tua carreira, né? E isso é fundamental. Então, bem-vindo para o Hugo também, para o OTB. E até como uma coisa que você estava falando e veio na minha cabeça, que pô, você jogou durante muito tempo com o Dida, um goleiro que tem uma história no Corinthians. Eu queria falar isso mesmo, sabe? Eu queria comparar ele um pouco, mas eu não gosto de comparar jogadores. Sim, sim. Mas a altura dele, mais ele é um gato, a explosão, né? A velocidade. É incrível. Dida até hoje está bem, né? Mas ter um goleiro alto, personalidade, mas com aquela agilidade, velocidade de ir no chão, é raro, né? É raro. Então, ele está de parabéns. Espero que ele vai querer só melhorar todos os dias. Não para de melhorar, porque essa mentalidade vai levar ele muito longe. Agora eu vou fazer uma pergunta. Você, obviamente, nos treinos lá na época do Milan, você bateu pênaltis ali contra o Dida. Qual que é a sensação de ver um homem daquele tamanho com os braços abertos? Não, eu evitava de tirar pênalti com o Dida. Né? A gente passava vergonha às vezes com ele. Não, a Dida era, para mim, os melhores goleiros com quem eu joguei. Com quem eu joguei, melhor de goleiro. Eu não acho que o mundo do futebol valorizou bem o Dida, né? Porque tinha outros grandes goleiros também. Uhum. O mundo gostava de falar sobre Buffon, mas para mim Dida não tinha nada menos de Buffon. Quando o Dida decidia no treinamento que ele não ia tomar gol, não tomava gol. Caraca! E você tinha que botar lá alto no tranco, senão era impossível. E então, mais importante é um grande pessoa, um irmão, a família. E eu espero que o Hugo pode fazer uma carreira igual ou melhor que o Dida. Amém, amém. Clarice, eu queria agradecer para você por você ter tirado um tempinho para falar com a gente. Não, que isso, somos em família aqui. Boa. Valeu, Clarice. Valeu. Rapaziada, então se inscreva aqui no canal, se você não está inscrito, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário também. Muito obrigado, boa noite, valeu.